Bem, pessoal, então na aula de hoje eu vou destacar alguns pontos aqui da parte de diagnóstico na regressão linear, e aí nós vamos focar aí na regressão linear múltipla e o modelo de regressão. Nós vamos assumir um modelo com uma quantidade P de parâmetros, onde desse P eu tenho K, né, regressores, e o intercepto, né? Eu vou colocar aqui a equação. Então vejamos a formulação, né, da equação. A variável resposta, certo? Isso aqui é a variável resposta. A variável resposta, ou o y, né, a variável de interesse, e as variáveis regressoras ou explicativas, né? Aqui eu tenho uma, vamos observar aqui a contagem, né? 1, 2 e K delas, certo? Então as variáveis explicativas são esses regressores X, certo? Então vamos adotar essa notação. É importante que se estabeleça aqui o número de parâmetros P aqui. Se eu for adotar por P, ele vai ser K regressores, né? Você tem um beta para cada regressor aqui. Então são K regressores mais o intercepto. Então é importante estabelecer aqui o número de parâmetros do modelo. Número de parâmetros do modelo. A matriz, a forma matricial, não é? Aqui o y é o x beta mais o u, que é o vetor de erros. E aí eu estou usando o tiozinho embaixo aqui para indicar um vetor. A matriz do modelo, que é a matriz X, que vai ter uma coluna de uns e as colunas com os regressores. É uma matriz N por K mais 1. É um modelo com N observações, então essa matriz X ela vai ter N linhas. Então nessa notação aqui é onde eu vou direcionar a notação da parte de diagnóstico. Então aqui na nossa aula nós vamos discutir os 3 pontos do material que está no AVA para vocês, está disponível no AVA. Um dos pontos é a seleção de regressores, um segundo ponto é a análise residual, e um terceiro e último ponto aqui, observações influentes. Ainda tem outros 2 pontos que eu vou listar aqui agora. Deixa eu pegar os tópicos das sessões. Então tá aqui, né? Então, repetindo aqui, análise residual. Voltando aqui, né? Seleção de regressores, análise residual, observações influentes, multicolinearidade e heterocidacidade. São esses os tópicos da nossa aula, ok? Então, são esses os pontos, né, que eu desejo discutir na aula de hoje. Eu vou começar falando aqui sobre seleção de regressores. Então é importante que se pense o seguinte, né? Então, um dos pontos mais importantes, né, na modelagem de regressão envolve a escolha das variáveis regressoras. Essas variáveis regressoras passam a ser um desafio, né, da modelagem, e com uma escolha mal feita ou mal realizada, vai se incorrer a um erro de especificação. Erro
de especificação. Esse erro de especificação, eu vou supor que existe uma hipótese de que o modelo que você postula ser o modelo de regressão, considerando aquela quantidade de regressores, os regressores definidos, as variáveis explicativas definidas, né, ela eu não vou enunciar aqui a suposição S0, né? A suposição S0 ela diz respeito à especificação correta do modelo. Então, a especificação correta do modelo. E essa especificação correta diz respeito à escolha correta e adequada das variáveis regressoras. Eu vou colocar aqui algumas suposições do modelo, né, que são discutidas no material e que nós vamos levar elas adiante a partir de agora. Então, vejam, a escolha errada da equação do modelo vai acarretar em um erro de especificação. Isso significa que estaríamos violando essa suposição S0. No material eu listei 5 suposições, certo? E essa primeira, ela garante uma especificação linear do modelo, certo? Mas ela estaria encoberta pela S0, porque a S0 garante que a escolha dos regressores é a escolha adequada. Então a hipótese S0 é a especificação correta do modelo, ou seja, ela supõe que os regressores são escolhidos de forma adequada. E a suposição S1, né, já define um modelo com especificação linear nos parâmetros, né, e a equação, né, a equação preditora, né, do x beta mais u, né, na forma aqui já matricial, e x sendo a matriz do modelo, beta o vetor de parâmetros e u o vetor de erros aleatórios. Eu estou assumindo aqui que os erros têm média nula, ou seja, o valor esperado dos erros é 0, de forma que em média não erramos. E, né, n é o tamanho da amostra. Então veja, a suposição S0 juntamente com a S1 garante uma especificação linear para o modelo e garante também que essa especificação ela é feita com base em uma escolha adequada para as variáveis regressoras. Se estivermos fazendo uma escolha ruim para esses regressores, estaremos incorrendo a um erro de especificação e a violação, o que seria a violação dessa suposição S0. Na sequência, a suposição S2 garante aí a homocedaticidade, e nem sempre ela vai ser verificada, mas nós podemos lidar com ela. No caso aí, a violação da homocedaticidade seria a heterocedaticidade, certo? A suposição S3 diz respeito à estrutura de correlação. Então, num dado cross-section, a regressão linear supõe que esses dados não têm essa característica de série temporal e, portanto, os erros seriam não correlacionados. Não teria o efeito, o que a gente chama de efeito vizinho, né?
tá certo? E isso é uma suposição interessante aqui, importante de ser preservada quando nós tratamos aí de modelos de regressão linear. Existem formas de lidar com a autocorrelação, mas em geral, quando ela está presente, a sugestão é que se utilize modelos de séries temporais. E isso não é o foco da nossa disciplina. Então, eu vou assumir que os casos que nós temos serão considerados com a não violação da suposição S3. A suposição S4 diz respeito à possibilidade, né, de se fazer a estimação. Ou seja, é preciso que se tenha, no caso da regressão simples, no mínimo dois pares de observação x e y. E em caso da regressão múltipla, é preciso, né, que o número de linhas ou colunas da matriz do modelo que sejam linearmente independentes, né, seja exatamente igual à dimensão de beta k mais 1. Ou seja, então a suposição S0 diz respeito à especificação do modelo, ou seja, eu suponho que você que está fazendo a modelagem de regressão pesquisou na literatura, fez algum estudo, analisou alguma coisa que você consegue tirar um rol de variáveis explicativas, e essas variáveis explicativas seriam adequadas para a sua modelagem, que seria explicar a variável resposta, que é a variável y, tá certo? Então, essa suposição S0, eu estou incluindo ela aqui, porque é como se fosse uma coisa inicial, ou seja, sem ela nada acontece. E uma vez que você tem uma especificação correta, você parte para o fato de que a especificação é linear. Linear nos parâmetros, onde a média dos erros é zero, de forma que a esperança do y se torna essa predição. Lá na regressão simples, o que a gente via? Que no final a gente teria uma nuvenzinha de pontos, né? Vamos pensar assim, e esses pontos estariam se dispersando em torno de uma reta, né, de regressão, que representaria aí um centro de gravidade, um valor esperado dessa variável resposta, condicionada à realização desses regressores. Então vejam, eu tenho que escolher bem as variáveis regressoras, porque se eu não fizer isso eu incorro a um erro de especificação, ou seja, eu estaria violando a suposição S0. Eu também preciso garantir que essa especificação é linear, porque aí a modelagem ela supõe que a variável y, né, se escreve como uma forma linear nos parâmetros, né, em que o y vai ser o x beta mais o u, e esse erro é um vetor com média nula. Eu também suponho a homocedacidade. Veja, a suposição de homocedacidade ela pode ser violada. E eu vou discutir isso com vocês aqui hoje. Mas, no geral, né, a gente consegue encontrar modelos homocedásticos. E a homocedacidade se diz o quê? Como que ocorre a dispersão dos erros do modelo? Porque os erros do modelo, vamos pensar assim, eu tive um professor na época do mestrado que dizia o seguinte, que os erros do modelo são como o Gasparzinho. Não sei se vocês se lembram daquele desenho, que o fantasminha ele chegava com todas as melhores intenções, ele era um cara amigo, mas todo mundo tinha medo dele, certo? Então
ele dizia assim nas aulas, né, que os erros do modelo é como se fosse o Gasparzinho. Ele é um fantasminha, mas ele é camarada, entendeu? Ou seja, ele não está ali para atrapalhar a modelagem, ele está ali para ajudar a equacionar o y com os regressores. Porque, eu não sei se vocês percebem, mas a equação diz que o y é uma função aqui das variáveis regressores e tem uma parcela de erro. E essa parcela de erro, ela não pode atrapalhar a modelagem, bem pelo contrário, ela tem que ser bem comportada. Então, ela tem que ter média nula, e uma outra suposição, né, é que esses erros têm invariância constante, tá certo? Ou seja, erros são bem comportados, certo? Então a ideia do fantasminha camarada, ok? A suposição S3, ela diz respeito ao seguinte, e nessa disciplina aqui, eu acredito que ela seja importante ser levada a sério, assim, porque essa questão de você ter erros correlacionados vai direcionar para uma outra disciplina com conteúdo complementar a esse aqui, que seria a disciplina de séries temporais. Então, quando a gente trabalha com dados cross-sections, né, cross-section, né, que é basicamente esse tipo de estudo de regressão, assume-se que os erros são não correlacionados, justamente essa estrutura de temporal, né? Ou seja, o passado não está dependendo, ou seja, você está trabalhando com dados que não tem esse efeito vizinho, né, entre uma observação e outra. Então, eu assumo que os erros são não correlacionados. Então, essa suposição aqui, nós não vamos violar ela nessa disciplina, e se violarmos, a gente vai jogar a modelagem para modelagem de séries temporais, tá certo? Embora que haja caminhos para lidar com autocorrelação, mas o mais recomendado é trabalhar com dados de séries temporais. Mas aí nessa disciplina a gente não vai ver nada de séries temporais. Uma outra suposição, e essa aqui ela é fundamental, eu vou até olhar isso aqui porque está incoerente essa nomenclatura aqui. Vamos supor que seja esse texto aqui, tá? Eu vou até olhar para ver se tem uma correção para fazer aqui, mas o texto dela é esse aqui de baixo, tá certo? Se a gente tivesse na regressão simples, qual seria a suposição S4? Eu tenho que ter pelo menos duas observações para ter uma reta. Então, para definir uma reta, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos. Como a regressão é múltipla, a gente precisa de uma garantia matricial aí. Então, a garantia matricial é que o número de linhas não nulas da matriz do modelo, quando deduzida na forma escada, ela seja igual a esse K mais 1, que é o número de parâmetros. Bem, vocês não vão enxergar essa hipótese aqui, essa suposição, porque ela é mais teórica, tá certo? E sem ela, a gente não consegue traduzir as equações da regressão, certo? Não consegue estimar modelo. Então, ela vai ser sempre verificada. É muito difícil. Se ela não acontecer para a gente não teria como fazer a modelagem, tá certo? Então, eu peço a vocês que entendam essa suposição como sempre assim, ó, eu tenho como estimar a regressão, certo? Então, sem essa suposição, eu não consigo estimar o modelo. Se fosse na regressão simples, seriam 2 pontos para determinar uma reta. Então, seria uma definição, uma suposição equivalente, só que no mundo multivariado. Ou seja, a suposição S4 é basicamente dizer assim, ó, eu consigo modelar a regressão linear porque eu tenho dados e tenho uma matriz do modelo suficiente para isso, tá certo? Ou seja, aquela matriz X, ela permite que eu consiga estimar a regressão. A suposição S5, ela diz respeito à normalidade, tá certo? Ou seja, a gente vai precisar da suposição S5 quando a gente vai fazendo inferência, ou seja, estimação pontual, principalmente, na verdade,
ela vai ser muito útil quando estiver fazendo estimação intervalar e via teste de hipótese. Porque quando a gente fala em intervalo de confiança, sempre a gente vai precisar de erros padrão das estimativas, e os erros padrão das estimativas vão ser estimados com a suposição de que os erros são normais. Que aí a gente vai ter a distribuição T, vai aparecer a distribuição normal, lá na distribuição, no cálculo do beta chapéu, a distribuição do beta chapéu. Então, essa suposição a gente vai precisar dela para fazer estimação intervalar e via teste de hipótese, tá certo? Então, basicamente, o que eu estou listando aqui? As suposições do modelo, que seria assim, o que a gente precisa enxergar nos dados, assim, na modelagem, no modelo que você está postulando, para a coisa dar certo nessa modelagem aqui de regressão. Primeiro, eu preciso especificar bem as variáveis regressoras. Segundo, eu preciso que a relação seja linear, que os erros sejam bem comportados, ou seja, é o fantasminha camarada, erros com média zero e variância constante. Se a variância não for constante, a gente vai saber lidar. Mas, enfim, vamos deixar isso aqui em laranja. E a ausência do efeito vizinho, ou seja, erros não correlacionados, e a suposição de que tem reta de regressão, tem como equacionar o y com x dessa maneira, que é a suposição S4, e a última suposição, que é a suposição da distribuição normal para o y, para a variável resposta, ou simplesmente para os erros do modelo. Erros com média zero, variância constante. Certo? Então, essas são as suposições do modelo. Por que eu listei as suposições aqui antes de começar a discussão sobre seleção de regressores, né? Porque eu coloquei aqui o primeiro tópico da aula é a seleção de regressores. Veja, primeira coisa que a gente precisa fazer, entender, é que a escolha, né, dos regressores, né, o rol de regressores que você vai escolher, você pode incorrer a duas faltas, certo? Primeiro, você pode deixar de incluir variáveis regressoras importantes. Essa consequência é severa, certo? E os efeitos, né, das variáveis não utilizadas são capturados, né, pelos erros do modelo, gerando inconsistências com a suposição S1, que é aquela suposição dos erros com média zero, né, e além disso, a omissão, né, de variáveis importantes pode introduzir viés no estimador de mínimos quadrados. Então, veja, se você deixa de incluir, você tem uma falta mais grave. Quando você peca pelo excesso, a consequência é mais leve, certo? A gente não viola a suposição S1, porém o estimador de mínimos quadrados deixa de ser eficiente. Quando eu falo em ser eficiente, eu estou falando daquela propriedade do blue, mas blue não é de azul. O blue aqui é de best, B de best. Deixa eu colocar assim que é melhor. É assim, ó. Best, L de linha, unbiased, U de unbiased, e é de estimator. Certo? Ou seja, o estimador de mínimos quadrados, ele é o melhor, o best, the best, na classe dos lineares e não viesados. Certo? Ou seja, ele é o melhor estimador em um conjunto de estimadores que sejam não viesados e lineares. Ele é a melhor escolha. Então, se você peca por excesso, pode ser que ele deixe de ser eficiente nesse sentido aqui, de ser o melhor dentre os lineares não viesados.
tá certo? Aí vejam o que é que tem. Tem dois caminhos. Ou você vai omitir regressores importantes, isso é uma falta mais severa, ou você vai pecar por excesso. Então, na dúvida, você pode errar para mais, tá certo? Então, essa é a colocação aqui inicial. Bem, vamos lá. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer na hora que a gente estiver selecionando variáveis regressoras? Então, o primeiro passo é o que? Utilizar predições da teoria. Nesse caso, a sugestão seria o quê? Que se faça uma pesquisa, uma busca exaustiva sobre quais tipos de regressores, né, ou de variáveis explicativas já foram propostos em modelagens de variáveis respostas semelhantes a essa de seu interesse. Então, suponha que tenha interesse em estimar, em trabalhar com a variável de gasto médio mensal. E aí esse gasto médio mensal estaria vinculado a uma renda, por exemplo, a um perfil de renda. Isso aí seria uma coisa que você tiraria da teoria, de publicações da literatura, né? Então você precisa responder, né, a seguinte pergunta: se há na literatura estudos com abordagem empírica semelhante, e se sim, quais são essas variáveis envolvidas quando se utiliza esse tipo de estudo semelhante ao seu. Você pode se utilizar também dos testes T e F na avaliação da inclusão ou exclusão dessas variáveis regressoras. Então você começa com um modelo mais amplo, testa a exclusão de uma variável de um grupo de regressores conjuntamente. Também é possível usar o coeficiente de determinação, que é o R2, como uma medida de mensuração do poder explicativo, mas é importante ficar atento porque o R2 ele é não decrescente com o aumento do número de parâmetros, certo? E nesse caso aí, uma sugestão é que se utilize o R2 ajustado. O R2 ajustado, né, seria uma alternativa melhor que o R2. Ele não tem o problema de não decrescer com o aumento do número de parâmetros, certo? E ele é importante só tomar um cuidado, né? R2 é uma proporção. O R2 ajustado, ele pode inclusive ser negativo. Então, o R2 e o R2 ajustado, aqui está até com uma barrinha, mas é R2 aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja R2, certo? Eles têm a seguinte regra: quanto maior, melhor, certo? Quanto maior, melhor. Então, a gente vai estar primeiro observando a teoria, vamos dizer assim, o que é que diz a teoria, o que é que diz os estudos já que já foram feitos, né, na literatura. Os testes T e F podem balizar se aqueles regressores têm ou não relevância. E aí você pode também usar o R2 ou o R2 ajustado. Um outro ponto importante aqui seria utilizar os critérios de seleção de modelos, né, que é os chamados A e C e B e C, certo? O que são esses critérios? Vejam, a ideia desses critérios, né, é incluir um fator de penalização pela inclusão de novos regressores. Então, cada regressor acrescentado representa um grau de liberdade a menos. Então, tem dois critérios, né, conhecidos na literatura, que é o Akaik e o Schwarz. O Akaik, em 1973, ele usa essa fórmula aqui, ó, o AIC. É o famoso AIC, certo? Que é o log da razão da soma dos quadrados dos resíduos pelo tamanho da amostra, mais
duas vezes o número de parâmetros sobre o N. E o critério de Schwartz, 1978, é o B e C. Ele tem uma leve diferença no fator de penalização aqui, ó, porque esse fatorzinho aqui, ó, que eu estou circulando, é o que está penalizando aqui pela inclusão de variáveis regressoras, ou seja, acréscimo de parâmetros do modelo. E aí o fator de penalização de um critério e outros são distintos por essa natureza aqui da própria fórmula, tá certo? Da própria fórmula. Então vocês estão vendo que a diferença do AIC para o PIC é só o fator de penalização. É possível mostrar aqui, ó, isso aí não é tão difícil de enxergar. Você tem, ó, o K mais 1, né, sobre o N, e aqui no lugar no AIC eu tenho 2K mais 1 sobre o N, e no B e C tem o log de N vezes o K mais 1 sobre o N. E aí quando o N passa de 8, ou seja, o tamanho da amostra acima de 8, o log de N é maior que 2, né? E é a partir desse ponto, né, que um critério penaliza mais que o outro, no caso o B e C. Então, para a maioria dos casos, né, o N vai ser maior que 8. Então, o critério B e C ele dá uma penalização maior à inclusão dos regressores, de quantidade de regressores, aumenta o número de parâmetros. E um dos princípios mais assim utilizados em toda a modelagem é o princípio da parcimônia, porque o que se quer é que seja um modelo mais enxuto possível e que seja suficiente para trazer o resultado esperado, né? Ou seja, fazer a modelagem acontecer, tá certo? Então esse é um dos pressupostos. Então o AIC acaba sendo mais utilizado, certo? É mais utilizado que o B e C, embora que o B e C também seja bem aceito, tá certo? Então o AIC é mais utilizado. Às vezes eles dão resultados seguindo a mesma linha. Você consegue encontrar modelos em que AIC e B e C são minimizados ali. Então o objetivo é que o AIC e o B e C sejam menores possíveis. Então quanto menor, melhor aqui, tá certo? Já o R2 e o R2 ajustado, quanto maior, melhor, tá certo? Então aqui é o exemplo, né? A base de dados. Então fornece dados de uma empresa fabricante de cabos telefônicos para prever vendas no período de 1969 a 1983. Então as variáveis, né, são... Eu vou colocar aqui a legenda. Deixa eu colocar aqui a legendinha aqui ao lado. Vendas, que são vendas anuais em milhares de metros. O PIB, que é o Produto Interno Bruto em bilhões de dólares. O NMOR, que é o novas moradias em construção em milhares de unidades. O ID é a taxa de desemprego, que é taxa de desemprego em termos percentuais. O IJ é a taxa de juros e o CL é o aumento do número de linhas por cliente. Deixa eu levar para lá. Bem, então aqui na tabela seria a base de dados, tá certo? Essa seria a base de dados. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar a base de dados dentro do R. Depois eu vou disponibilizar o código da aula de hoje para vocês. Eu vou colocar essa base de dados aqui no R e a gente vai importar e vamos trabalhar na modelagem, tá certo? Qual é o desafio aqui, né? É encontrar um rol de regressores que dê um resultado satisfatório em termos de ajuste de modelo. Ou seja, será que a gente consegue encontrar... Será que
são todas essas variáveis que vão explicar as vendas? Ou será que eu posso excluir pelo menos uma delas? E se excluir, por que eu estou excluindo ela? Tá certo? Então, a equação de regressão, certo? Vai ser algo nesse sentido aqui. Então vamos começar aqui imaginando que sejam todas elas. Então o modelo ele vai ter 1, 2, vai ter tantos, você vê aqui, ó, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Então se eu estiver levando todas as variáveis regressoras, então o modelo ele vai seguir esse padrão linear aqui, certo? E esses erros aqui, nós estamos assumindo que eles são erros homocedásticos, por exemplo. Mas vamos ver se essa presunção de homocedasticidade ela vai ser satisfeita. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, se está dando para ver, o que eu tenho que fazer aqui primeiro, né? Eu tenho que... Deixa eu ampliar aqui. Eu tenho que primeiro setar aqui a pasta onde está o banco, certo? Aí eu vou dar esse setwd, esse comando aqui. Aqui não tem essa... Deixa eu tirar essa barra daqui. Então aqui, ó, vou setar, né, a pasta onde está o banco, né? Tá vendo aí? E embaixo eu vou dar um read table nessa base de dados aqui. Então a base desse exemplo é essa aqui, ó, dados, exemplo, aplicado, seção 3.6. Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo. Vocês vão conseguir importar aí no PC de vocês seguirem aí a instrução de como baixar o R e tudo direitinho. Bem, então vejam bem, eu vou aqui setar aqui primeiro a pasta e vou esse primeiro banco aqui e depois eu trabalho com ele, certo? Vamos focar nesse primeiro. Então aqui quando eu imprimir aqui, ó, a base de dados, vocês vão ver que tem os dados aqui, tá vendo? Vendas, ano, PIB, NMOR, ID, índice de juros e CL. Tá tudo aqui. Bem, aí vamos aos modelos, certo? Como é que eu vou ajustar a regressão aqui no R? Eu vou usar essa função Linear Model, a função LM. E aí você vai, quando a gente baixa o dado, tem uma opção, né, aqui em cima, ó, de você colocar o nome das linhas. É o header. Então se eu colocar um T aqui, ele vai entender, né, que na minha base de dados tem uma linha que vai ser o nome das colunas. Bem, se vocês tiverem alguma dificuldade de como importar dados no R, vocês podem importar usando aqui o próprio RStudio. Então, por exemplo, import dataset. Aí você escolhe o tipo, né? Aí lá o dado está no formato TXT. Aí você vem aqui no seu computador e identifica a base de dados, tá vendo aí, ó? E ele vai mapear isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ele está colocando todo mundo junto. Então tem que escolher aqui qual é o delimitador, né? Eu acho que é o tab aqui. Eu não sei se ele quer os nomes. Delimitador é o tab. Aqui, deixa eu ver se é nome. Não sei se aqui é o semicolon ou se é a vírgula. White space. Ó, pronto. É o white space, tá vendo? Então veja que ele aqui já está separando os dados. E aí você vem aqui e manda importar. Ele vai dar o comando que ele vai usar, né, para importar. E aí
você já visualiza o banco, certo? Isso é uma forma. Então ele usou esse comando aqui para importar, tá vendo? No meu caso, como eu já tinha um comando prontinho, eu simplesmente usei o read table. Ele aqui usou o read table também, tá vendo aí? Ok. Mas, bem, eu estou armazenando o dado da data 3, certo? Você pode usar a setinha assim ou o sinal de igual. São equivalentes esses comandos aqui no R, tá certo? Bem, se vocês tiverem qualquer dificuldade para importar ou qualquer comando do R, você pode pegar e pedir para o ChatGPT que ele num segundo ele vai dizer a você qual é o comando, tá certo? Aí nisso a gente pode usar a IA à vontade, tá certo? Porque ajuda e muito, tá certo? Coisas que eu não sei fazer, eu pergunto a IA, ela vai lá e me diz como fazer, eu vou lá, executo e faço a análise, tá certo? Então é tranquilo isso aí, tá certo? Então eu estou botando aqui em data 3 essa base de dados e vou analisar aqui embaixo todos os modelos que eu vou estimar, tá certo? Vejam, a função que eu vou usar é LM. LM para modelar o modelo regressão linear múltipla, né? E aí eu posso colocar aqui modelos com e sem intercepto. E aí esse -1 significa sem intercepto, tá certo? Eu vou colocar o intercepto nos modelos e vou fazer um modelo. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu vou começar PIB, NMOR e índice de desemprego. Depois PIB, NMOR, índice de desemprego, o CL. Deixa eu ver o que é CL aqui. Aqui o CL. Aumenta o número de linhas por cliente. Aí vamos lá. Aí o outro modelo vai ser o PIB, NMOR, índice de desemprego e o CL, só que sem intercepto. Tirei o intercepto aqui. Depois eu vou usar aqui PIB, NMOR, aí vou trocar, por exemplo, o CL com o índice de juros. E depois eu vou pegar o modelo inteiro, com todas as covariáveis. Bem, qual é a sugestão aqui? Vejam. O que é que acontece nesse modelo, né? Se vocês olharem aqui a equação, né? Se você zerar todas as variáveis regressoras, certo? Você vai ter um beta zero aqui, certo? Então, se isso aqui é zero, se tudo isso aqui for zero, né? Isso aqui for zero, vai sobrar só o beta zero. Então, ao nível nulo de todas as variáveis regressoras, eu teria o nível médio de vendas anulando tudo isso aí. Aí eu lhe pergunto, faz sentido economicamente falando isso? Em princípio não, tá certo? Porque se você encontrar um beta diferente de zero, significa dizer que teria vendas sem ter nenhum produto, sem ter PIB, sem ter as covariáveis que explicariam as vendas. Mas veja o seguinte, muitas vezes a gente não abdica do intercepto, mesmo nessas situações, tá certo? Porque às vezes o intercepto ele não vai ter interpretação econômica, mas ele vai ter uma interpretação de ajuste, tá certo? Ou seja, você com aquele intercepto você vai conseguir um melhor ajuste. Então o intercepto ele vai passar a ter uma função apenas, certo, matemática ali, de ter um grauzinho de intercepto para poder equacionar o y com os regressores. Óbvio que se o objetivo é tirar de fato o intercepto, aí você elimina ele e faz as estimações sem o intercepto.
Eu vou fazer a experiência aqui com vocês de estimar o modelo com e sem intercepto. Aquele melhor modelo que a gente vai escolher, a gente vai fazer ele com e sem intercepto. E vocês vão ver o que vai acontecer. Tá certo? Perfeito? Então vejam bem. Eu vou fazer várias tentativas aqui. Certo? O primeiro modelo vai pegar o PIB, o número de... Eu poderia até criar um modelo zero, assim, podia fazer porque como são poucas combinações aqui, a gente podia fazer alguns testes aqui, né? PIB, enfim, deixa eu começar com os três, porque quando eu faço assim, ó, se eu vou estimar esse primeiro modelo, que é o modelo 1, certo? Aí eu vou usar aqui um summary model 1, certo? Veja, quando eu vejo isso aqui, essa saídazinha aqui, ó, né? O intercepto não tem significância, porque não tem estrelinha aqui. O número de estrelinhas vai dizer a significância, né? Então, essas duas estrelas estariam aqui a 1%, tá vendo? Como só tem um aqui, seria 5%. Eu estou usando o RStudio, certo? Mas vejam bem, vamos começar com esse modelo aqui, só para vocês observarem que PIB, NMORE e ID, elas são variáveis que parecem ter relevância. Então eu vou começar com elas. Começo com esse grupo. Depois vou ampliando, ó. Vou colocar mais uma covariável, que é a CL. Vou chamar de modelo 2. Aí eu vou pegar esse modelo 2 e vou tirar o intercepto dele, porque no final da história ele vai ser provavelmente ele vai ser o modelo que eu vou achar o melhor. Mas vamos lá, a gente não sabe disso agora. Eu vou tirar o intercepto dele. E vou pegar um terceiro modelo em que eu vou trocar o CL pelo IJ. Certo? Cadê? E um quarto modelo que vai pegar tudo. Certo? Vamos fazer só essas tentativas aqui. Esse pacote aqui, que é o Stargazer, é muito bom para a gente enxergar as planilhas de resultados. Certo? Então vou usar esse pacote aqui, que é o Stargazer. E vou fazer uma lista de modelos aqui, ó. Modelo 1, 2, 2, 2, 3 e 4. 1, 2, 2, 2, que é o sem intercepto, 3 e 4. Vou chamar isso de models 2. Aí eu vou chamar uma função aqui, né, que vai meio que formatar esses... Quando eu fizer a chamada lá embaixo, vocês vão entender melhor o que essa função vai fazer. Ela vai formatar essas informações que eu vou colocar aqui embaixo, ó, que é o IC, B e C, certo? Para poder inserir lá na tabela que ele vai imprimir para mim. Mas vocês não precisam saber detalhes disso aqui não, mas eu vou calcular o IC, o B e C, tá certo? E aqui são outras estatísticas. E eu agora vou de uma vez, todo mundo junto agora, eu vou jogar aqui todas as informações que eu preciso. Opa, deu erro aqui. Então vou corrigir aqui, ó, porque chamei 2, 2, 2, né? E aqui tem que chamar o 2, 2, 2, 2, tá vendo aí? Então vou rodar os modelos. Aqui eu tô, ou você usa aqui esse run, ou você dá Ctrl Enter. Que aí eu rodo linha por linha aqui, né? Porque o R é uma linguagem interpretada, certo? Então aqui é a minha tabelona aqui dos resultados. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo junto aqui, ó. Vocês estão vendo aí como eu tenho aqui a minha variável dependente, que é a variável de vendas, e tenho aqui, ó, o modelo 1, o modelo 2, o modelo 3, o modelo 4 e o modelo 5. E aqui embaixo eu tenho as estatísticas, né, de meu interesse. IC, B e C, a função de logaritmo-semelhança. Isso aqui a gente nem vai usar, não vai usar muito não, porque isso já calcula no IC. Aqui é
o sigma 2 quadrado, a estimativa, mas aqui o mais interessante é ver o erro padrão residual, que é a raiz quadrada desse sigma ao quadrado, que é essa linha aqui, certo? O R2 e o R2 ajustado, estão vendo aí? E a estatística F, que é da regressão conjunta, certo? Quando tem as estrelas, quanto mais estrelas, mais significativo é, tá certo? Então vejam, quando eu peguei aqui aquele primeiro modelo que tinha o PIB, N-more e o ID, que a gente viu lá que tinha aqueles regressores já, né, significativo logo de cara, ele não tem um intercepto significativo. O segundo modelo tem intercepto e eu aumentei uma variável regressora que foi o CL. Todas as variáveis significativas, inclusive o intercepto. O intercepto não tem significado econômico, mas vamos olhar aqui para a próxima, que seria esse mesmo modelo sem intercepto. Então vejam que tem uma mudançazinha aqui nas estimativas, ou seja, os efeitos, né, dos aumentos das variáveis alteram um pouco, mas a direção, né, a direção fica a mesma, negativo, negativo, certo? E aí o intercepto aqui, ele vai ter uma função aqui de equacionar, mais equacionar do que interpretação econômica. Aqui o modelo sem intercepto, aqui um outro modelo trocando o IJ o CL pelo IJ, aí você vê que perdeu a significância aqui, ó, não tem estrela. E o último modelo com todas as covariáveis. Então, olhando aqui, se a gente fosse olhar os critérios de seleção, né, de variáveis regressoras, se eu fosse escolher aqui, ó o AIC, ó, 256, ó o BIC 260, certo? O menor AIC e o menor BIC estão nesse modelo 2, tá certo? E como o modelo 3 ele não tem intercepto, não dá para a gente comparar o R2 dele com o R2 do modelo com intercepto. São coisas diferentes. Então só dá para comparar o R2 de todos os modelos que tem intercepto. Então o R2 aqui, ó, 60%, pulou para 82% de explicação, melhorou bastante. Esse não dá para a gente comparar porque esse modelo não tem intercepto. Aqui 67% e aqui 82,3%, ficou igual. Então, com o mesmo poder explicativo, tem menos variáveis, um a menos, né? Então, pelos critérios de seleção, né, seria esse o modelo que a gente escolheria. Veja, a estatística F aqui, ó, tá dando significativo, estrelinha em tudo, tá certo? E aqui vocês veem que o p-valor aqui, ó, significativo a 10, a 5 e a 1%. Então 3 estrelinhas é o nosso suprassumo aqui, tá certo? Seria isso. Então vejam, do ponto de vista econômico, esse intercepto pode não ter sentido, mas para questão de ajuste ele teria. E aí, olhando todas as estatísticas são favoráveis a nós escolhermos esse modelo aqui, tá certo? Bem, o que é que a gente podia explorar em termos de intercepto? Mas aí eu não vou entrar nesse assunto nessa disciplina não, mas eu vou falar de variáveis dummy, né? Que aí seria colocar, né, esses efeitos fixos, né? Trabalhar com efeito fixo, e aí é onde isso alteraria esse intercepto. Aí, mas enfim, eu não vou tocar nesse assunto. Então vocês entenderam como ocorre aí a seleção de regressores. E essa tabela aqui seria o resultado assim amplo da coisa, né? Vamos dizer assim, né? Você pode juntar as combinações,
fazer tudo isso aí e comparar os grupos de covariáveis e selecionar o modelo conforme as estatísticas AC, BC, R2, R2 ajustado, verificar a significância das variáveis regressoras. Então eu vou dar um summary aqui somente no modelo 2, que seria o modelo selecionado, certo? Aí vamos lá, o que a gente pode ter de interpretação, né? Então eu esperava aqui, o que eu esperava, né? Que o PIB tivesse um sinal positivo, porque quando aumenta o PIB, né, a economia cresce, a gente espera que as vendas aumentem, então está positivo, né, o sinal. O número de moradias também aumentaria as vendas, o índice de desemprego diminuiria as vendas, né, porque se o pessoal está desempregado, tende a vender menos no mercado, etc. Não entraria o juro, né, porque a gente viu que ele não é a melhor escolha, essa combinação. A gente conseguiu enxugar o modelo com uma covariável. E esse CL também seria um número negativo, porque o aumento do número de linhas por cliente, espera-se que haja uma redução do número de linhas vendidas, né? Então a contribuição marginal do aumento de uma linha por moradia passa a ser negativo, tá certo? Então esse seria o modelo que a gente seguiria com ele, tá certo? Esse seria o modelo. Aí qual seria a interpretação dos parâmetros, né? Aí o parâmetro de intercepto seria aquele parâmetro sem interpretação econômica, mas vamos imaginar o seguinte: fora dessas covariáveis, né, que explicariam as vendas, você teria outras questões que poderiam afetar essas vendas, e esse número mínimo de vendas seria algo que estaria assim fora dessas variáveis explicativas, e daí poderia até fazer sentido. Você tem uma quantidade de vendas que ocorreria independente dessas situações econômicas, vamos dizer assim, né? Então seria esses 6 mil milhões de vendas. O PIB, aqui o coeficiente do PIB, que é 5,05, né? Diria que é o seguinte: cada bilhão de dólar a mais no PIB gera um acréscimo aproximado de 5 mil itens vendidos, 5 mil metros vendidos. E aí aquela ideia do ceteris paribus, que diz o seguinte, né? Tudo mais constante, a interpretação seria essa: um aumento marginal no PIB acarretaria um impacto de 5 mil nas vendas, certo? 5 mil metros, né? O N-more, né, que é o número de moradias, então um aumento unitário, vamos dizer assim, um impacto marginal nesse número de moradias afetaria o número de metros vendidos em 2.300 aproximadamente. O índice de desemprego, né? Então cada aumento de 1% no índice de desemprego geraria ali uma redução de cerca de 824 metros vendidos. E o CL, né, que é o número de linhas por cliente, né, seria também o aumento unitário, né? Cada linha a mais solicitada geraria esse impacto de 864 metros ceteris paribus, redução, né, nas vendas aí em termos de metros vendidos. Bem, feito isso, a gente vai agora para outra parte, que seria o diagnóstico do modelo. Vamos então agora, uma vez que a gente ajustou o modelo,
vamos observar aqui os resíduos do modelo, tá certo? Então, a investigação sobre os resíduos do modelo, né, é uma etapa muito importante e que deve ser incluída na modelagem. Então, uma vez que ajustou o modelo, é preciso analisar os resíduos. Os resíduos entregam muita coisa, viu? Quando você olha os resíduos, você vai ver se aquilo que você modelou está ou não, vamos dizer assim, no caminho certo. E às vezes é revelador, né? Porque olhando um simples gráfico de resíduos, você pode verificar ou acusar, ou atestar algum indício de especificação não linear, violação de homocedacidade, certo? Presença de autocorrelação nos erros, certo? Observações atípicas, que são os famosos outliers, tá certo? Então, é importante observar o gráfico de resíduos. Deixa eu trazer aqui para vocês um gráfico, alguns gráficos aqui, para vocês entenderem como que seria a análise gráfica dos resíduos. Você pode confrontar aí resíduos versus observação, certo? Resíduos versus valor ajustado, certo? Resíduos versus valor ajustado. Na verdade, o gráfico aqui, todos eles deveriam ser resíduos versus valores ajustados. Se tiver uma forma de U ou U invertido, isso dá um indício de algum termo não linear tem que ser incluído aí nesse modelo. O ideal é algo disperso, uniforme e homogêneo, de forma homogênea, né, ao longo do zero. Então aqui tem que corrigir aqui valores ajustados, tá? Então, se você olhar esse gráfico, né, dos resíduos versus valores ajustados, ele tem só uma nuvenzinha homogênea em torno do zero. Então esse seria os erros normais homocedásticos, tá certo? Então esse aqui seria o Gasparzinho, seria o mundo ideal. Esse daqui, se você observar algo assim, certo? Você teria indícios de heterocedacidade, porque tem uma variância crescente aqui, né? Uma alteração na dispersão dos resíduos. Nesse caso aqui, esse é o caso à direita, teria-se, por exemplo, algo que talvez delatasse um comportamento em série, né, em série temporal, alguma coisa assim que gerasse esse tipo de nuvem de pontos. E esses dois casos aqui, eles são associados a, por exemplo, eu posso ter assimetria, porque você tem uma porção dos dados no começo da distribuição, né? Tem aqui um grupamento de dados aqui, né? Abaixo, um pouco acima, outros dispersos acima, né? Então, e aqui você tem observações influentes, né? São observações fora da curva, vamos dizer assim, tá certo? Então esses seriam pontos para a gente observar de forma estratégica aí no gráfico dos resíduos, né? Aí vejam, o que é que eu sugiro? Você vai olhar o gráfico do resíduo contra valor ajustado, tá certo? Resíduos versus valores ajustados. Então vamos pegar aqui o modelo e vamos olhar os resíduos. Bem, vocês podem olhar os resíduos confrontando resíduos por observação. E aí você está aqui, ó, tá certo? Ou observando aqui, se quiser visualizar alguma coisa assim em termos de, será que vale a pena incluir algum termo linear, termo quadrático, cubo?
quadrático ou cúbico na regressão, né? Aí você pode usar os valores ajustados contra valores resíduos versus valores ajustados. Então veja que para poder ter uma forma de U aqui, não é isso que eu estou enxergando. Embora sejam poucos dados, né? Tá certo? São poucos dados. Eu também não consigo ver claramente, né, uma mudança de variabilidade, alguma coisa do tipo, né? Então tem essa limitação da quantidade de dados aqui, tá certo? Eu posso fazer o gráfico também dos resíduos estudentizados, né? Que devem ficar entre -2 e 2. Nesse caso aqui eu estou identificando que tem observações influentes, tá certo? E eu posso também olhar um gráfico que confronta os valores ajustados versus os valores reais, né? E aqui essa reta é a reta identidade. Então veja que o modelo segue, né, onde os valores que são ajustados, né, preditos, né, eles estão próximos dos valores verdadeiros, vamos dizer assim, tá certo? Eu coloquei aqui também alguns gráficos que mostram que não tem razão para a gente tentar incluir termos quadráticos, né? Porque veja, os resíduos estão sendo confrontados aqui com o PIB, que são as variáveis regressoras, né? Então não tem nenhuma forma de U ou U invertido aqui nesses gráficos, certo? Isso seria interessante. E aí vejam, eu não vejo graficamente nenhum indício de heterocedaticidade, mas a gente pode fazer um teste de heterocedaticidade, que é o teste de Birschen-Pegen, né, que a gente vai olhar o p-valor do teste. Veja, o p-valor do teste é alto. A hipótese nula não é rejeitada. A hipótese nula é homocedástica até se prove o contrário. Certo? E eu vou também fazer um teste de normalidade. Tem o teste de Bera-Jark. Certo? Para ver se os erros são normais. P-valor alto, acima do nível de significância estabelecido, não rejeita a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Erros normais. Certo? Então aqui eu tenho o caso de erros normais homocedásticos e não tem indícios de não linearidade, tá certo? Ou seja, tudo leva a crer que o modelo que a gente ajustou, ele está fechadinho, enquadrado naquelas hipóteses, ou seja, a especificação está coerente, vamos dizer assim, erros com média zero, homocedaticidade. Eu posso fazer a regressão, porque eu tenho como garantir lá a matriz X do modelo. E a gente também viu aí a hipótese de normalidade, ou seja, erros normais. Tá certo? Essa seria aí o trabalho aí de seleção, né, de regressores, e isso seria o que vocês podiam fazer do ponto de vista computacional. Vamos pensar aqui então num modelo de regressão linear simples. Vamos supor que essa linha verde seja o nosso centro de gravidade aí, né? Ou seja, seria a linha que representaria essa nuvem de pontos. E que observe como existem duas observações que estão aqui destacando, né? Uma está perto da linha, mas está distante dos pontos, da nuvem de pontos, e a outra está próximo da nuvem de pontos, vamos dizer assim, no mesmo alinhamento, mas destoando da média, vamos dizer assim. Esse ponto aqui é o que chama de ponto de alavanca. Ponto de alavanca. E o outro é o que a gente chama de outlier em Y. É o que mais conhecido por outlier. Então, quando a gente fala em outlier, muitas vezes você fala é um ponto fora da curva. Então, acho que alguém já deve ter ouvido. Ele é um ponto fora da curva. Entendeu? Ou seja,
esse elemento que está presente nos dados, ele é algo diferente dos outros. Mas não é porque ele seja algo diferente dos outros que ele precisa ser eliminado e tirado da amostra. Você só vai tirar um outlier da amostra se tiver uma justificativa coerente e muito, mas muito argumentada para você fazer isso. Não é aconselhável retirar observações para adequar o modelo àquilo que se espera dele, tá certo? Isso é o que a gente chama de torturar os dados. Não se faz isso. Se você tiver um argumento convincente, eu estou trabalhando com precificação de carros, vamos dizer assim, e os carros que eu quero estudar o preço são carros comuns, não tem nenhum item de coleção. Então aparece um carro de coleção ali e o preço dele é totalmente fora do comum, do usual. Aí você vai dizer, bem, eu vou tirar esse elemento da amostra porque esse tipo de carro não me interessa, não é ele o meu foco de estudo. Aí eu removo a observação e sigo com a modelagem. Caso contrário, não se tira a observação. Não recomendo retirar a observação de banco de dados, tá certo? A não ser que você queira explicar alguma coisa, algum fenômeno. Olha, se eu tirar eu consigo ajustar mais, e aí eu vou usar as dummies para tentar discriminar aquela observação das outras. Você tem que fazer alguma coisa. O desafio está lançado, tá certo? Mas não remover a observação sem uma justa causa. Então tem dois tipos de distorção de observação em relação aos dados. Uma é quando ela se destoa, né, e ela tem um comportamento de alavanca, e a outra é quando ele é de fato um ponto fora da curva, tá certo? São essas duas caracterizações. Pode acontecer dele ser um outlier, certo? E também tem um grau de alavancagem, tá certo? Vejam, tem algumas medidas, certo, que são utilizadas na literatura para identificar observações influentes. Quais são as principais delas? As medidas de alavancagem, certo? Que é os elementos são os elementos diagonais da matriz H, que é a chamada matriz chapéu. Eu vou colocar a matriz H aqui para vocês visualizarem. Essa matriz aqui é chamada matriz chapéu, certo? Onde X é a matriz de dados, tá certo? Isso é um produto matricial. Os elementos diagonais dessa matriz são as medidas de alavanca. Ou seja, essa matriz é uma matriz que ela vai ter N por N, né? Entendeu? N por N. Porque X é uma N por K mais 1, não é isso? N por K mais 1, a gente viu isso lá. Então, X' é K mais 1 por N. Então, N, não é isso? Então, ó, N por N. Aí, aqui X', X menos 1. Aí, no final, aqui, esse X', você vai inverter linhas por colunas em N por N. Então, cada observação vai ter um grau de alavancagem, tá certo? Então, cada observação vai ter um grau de alavancagem. Esse grau de alavancagem a gente chama de HT, tá certo? O HT, quando ele é maior que o dobro ou o triplo da alavancagem média, essa alavancagem média é o número de parâmetros do modelo dividido pelo tamanho da amostra. É o que a gente chama de H barra. É o H barra aqui, ó, H barra. É o P sobre o N, tá certo? É o H barra. Isso aqui é um H, tá? Parece que não é, mas é um H. Deixa eu até refazer aqui, ficou feio o negócio. É o H, certo?
Então, o H é a média da alavancagem. Quando a alavancagem é maior que o dobro ou o triplo do H barra, certo? A observação ela é caracterizada de alavanca. Tá certo? Então, há formas de lidar com a modelagem de regressão sob a presença de alavancagem. Veja que tem estudos sobre isso. Tá certo? Tem estudos sobre isso. Bem, e tem outras medidas que eu vou colocar aqui, que são os DF betas e os DF fits. Certo? Eu vou colocar o texto que está no material aqui para facilitar até minha explicação aqui. Mas vai lá. Vejam, DF betas e DF fits, certo? O DF betas, né, ele vai medir a influência da iésima observação sobre a estimativa do coeficiente associado àquele regressor, certo? Qual é a regra? Valor absoluto dos DF betas maior do que 2 sobre a raiz de n. N é o tamanho da amostra. Essa é a regrinha para identificar a observação influente, ou seja, a retirada daquela observação impacta na inclinação, tá certo? Associada àquele regressor. Então essa medida DF betas é uma medida importante de ser calculada. O DF fits, ele vai olhar o quê? Como a remoção da observação I, né? A influência da observação I, né? Sobre o valor ajustado, ou seja, o valor predito. Ou seja, o DF betas vai olhar o impacto da remoção daquela observação na inclinação e o DF fits vai olhar o impacto da remoção daquela observação no valor predito associado àquela observação, tá certo? Regrinhas, DF fits em valor absoluto maior que o dobro da raiz quadrada do número de parâmetros sobre n, ou módulo DF fits maior do que o dobro da raiz quadrada de número de parâmetros sobre n menos o número de parâmetros. Ou tem outra regrinha também, 3 vezes o k mais 1 sobre a raiz de k mais 1 sobre... É o dobro ou triplo ou o dobro de k mais 1 sobre n. Então essas coisas aqui vocês podem encontrar isso em livros ou textos sobre diagnóstico, análise de diagnóstico, certo? Eu não vou aqui me atentar a teorias sobre isso. O que a gente precisa saber quais são as regras de bolso e que tipo de medidas a gente vai utilizar para poder identificar esses pontos influentes. É usar a matriz chapéu para encontrar as medidas de alavanca e colocar a regrinha do dobro ou triplo da média de alavancagem. Outras duas é olhar os DF betas e DF fits. DF betas acima do dobro, né, 2 vezes o inverso da raiz quadrada de n, ou no caso DF betas em valor absoluto, ou DF fits maior do que o dobro, certo, do raiz de k mais 1 sobre n, ou o dobro ou triplo da raiz de k mais 1 sobre n menos k mais 1. Tá certo? Então essas são as regrinhas que a gente vai usualmente usar. E uma terceira medida de influência é o que a gente chama de distância de Cook. Distância de Cook, tá certo? Essa é bem conhecida também. Então deixa eu colocar a descrição. Então a distância de Cook, certo? É uma medida de distância entre o estimador de mínimos quadrados, a estimativa, né, de mínimos quadrados, calculada com base na amostra completa e retirando-se a iésima observação, certo?
Ou seja, como a retirada daquela observação, certo, afeta as estimativas de uma forma completa. Ou seja, você vai olhar o vetor beta como um todo e não só o betazinho associado àquele regressor como no DF-beta. Então, regrinha: distância de Cook maior que 4 sobre n menos k menos 1, ou distância de Cook maior do que 8 sobre n menos k menos 1. E tem essas outras duas regrinhas aqui. Essa regrinha aqui que associa a distância de Cook a uma distribuição f, certo? Então vai comparar a distância de Cook com o quantio 50% da distribuição f com k mais 1 n menos k menos 1 grau de liberdade. Bem, esses materiais vão estar disponíveis aí, vocês vão poder consultar, então não vai ser problema para vocês estabelecerem essas regrinhas aí, tá certo? Entender isso aí, porque não precisa decorar isso, tá certo? Bem, então essas são as regrinhas para se identificar o diagnóstico. Uma vez que a gente sabe o diagnóstico, o que eu fiz aqui, né? Eu organizei o código para a gente pegar o modelo 2, que é aquele modelo que a gente estimou, e calcular todas as medidas de diagnóstico dele e fazer uma tabela imensa identificando quais observações infringem alguma dessas regrinhas aí que a gente colocou, tá certo? Então eu coloco o número de observações, o número de parâmetros e vamos atrás das medidas de diagnóstico. Então eu vou precisar dos resíduos do modelo, dos valores ajustados, certo? Dos resíduos estudentizados, dos graus de alavancagem, dos DF-fits, das distâncias de Cook, dos DF-betas. E aí eu vou definir também os cut-off rules, né? As regras de identificação. É aquilo que eu mostrei a vocês, esses limiares. Então, ó, o dobro da média de alavancagem, o triplo, os DF-fits usou aí o dobro da raiz de P sobre N, que é o número de parâmetros sobre N. Os DF-betas ficou sobre o dobro, 2 sobre a raiz quadrada de N. E a distância de Cook ficou 4 sobre N menos P. Não sei se foi isso que eu coloquei, ó, N menos P. Ó, ficou essa regrinha aqui, certo? São as regras mais usuais. Aí agora eu vou colocar para imprimir, né? O número de observações são 16, o número de parâmetros são 5, e os limiares, né? Para a medida de alavancagem, 2 e 3, 2 o triplo da média, certo? Os DF-fits, né? Os limites, e DF-beta também, e a distância de Cooks, os limiares. E daí eu vou fazer uma tabelona de diagnóstico, certo? Vou criar uma frame gigantesca assim, que vai ter as observações uma a uma, o ano, as vendas, os valores ajustados, os resíduos sintetizados, grau de alavancagem, DF-fits, distância de Cook, certo? Essas coisas foram todas calculadas anteriormente. Então já compilei aqui e agora eu vou acrescentar nessa base uma outra frame que vai pegar os DF-betas por beta, tá certo? Ou seja, cada observação você vai identificar se ela vai ter alguma intercorrência na influência sobre os betas, certo? Então eu vou calcular aqui também e vou juntar aquela tabela com essa dos DF-betas, certo? Vai ser a minha tabela de diagnóstico. Aí agora eu vou identificar os DF-betas em valor absoluto maior que os limiares, certo? Vou levantar as bandeiras, se chama DF-beta flags, né? Ou seja, alerta, né? Aí aqui eu vou colocar aqui as bandeiras, né? Os alertas, e vou juntar aí, identificar aqueles que têm os alertas, né? De altos DF-betas. E no final vou pegar uma tabelona, né? Vou identificar também os graus de alavancagem. Vou identificar os resíduos estudentizados,
fora das bandas de menos 2 e 2 ou menos 3 e 3. Vou identificar os DF fits, as distâncias de Cook e os DF betas por beta também. E por último, criou-se essa função aqui só para identificar quais são as observações e em que elas, por observação, em quais betas elas têm influência, certo? E por final aqui eu tenho uma tabelona com todos os resultados desse diagnóstico aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para printar novamente aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo aí, mas aí olha lá, aqui é a minha base de dados, tá vendo? Ó, as observações, o ano, as vendas, valores ajustados, resíduos sintetizados, grau de alavancagem, DF fit, distância de Cook, os DF betas associados ao intercepto, ao PIB, a variável NMOR, ao ID, ao CL, aí o alerta, né? Se você tem um alto DF beta associado ao intercepto, aí tem algumas observações, ó, que estão afetando cada um das estimativas. Ele bota um true aqui. Aqui, ó, o DF beta associado a esse ID não teve ninguém que levantou a bandeira. Ao CL teve duas observações, aqui 3, 4. O alto grau de alavancagem, ó, não tem nenhum ponto de alavanca, não foi identificado nem no dobro nem no triplo da média de alavancagem. Olhando os resíduos estudentizados, as bandas de 2, menos 2 e 2 ou 3 e 3, 3 e 3 não levantou nenhuma bandeira, tá vendo? Mas menos 2 e 2 identificou aqui duas observações. Com altos DF fits tem 3 observações. E distância de Cook tem uma observação, certo? E aí, no final, se coloca uma coluna onde você vai pegar cada observação e vai dizer, ó, quais são os betas que ela interfere. Então, a primeira observação está afetando 2 betas. Essa não afeta nada. A segunda, a terceira afeta o intercepto, a inclinação do PIB e do CL. A observação 12 está afetando a inclinação, o intercepto e a inclinação do PIB e assim por diante. Então aqui é um mapeamento geral, né, das medidas de influência, tá certo? E daí você vai conseguir identificar, né, se essa influência ela é severa, né? Pelo que eu vi aqui, os DF betas têm algumas coisas para ficar atento, mas no geral eu acho que ficou razoável a modelagem, né? Então, esse tópico do diagnóstico que é importante, né, para a gente consolidar essa parte. E tem um outro ponto aqui também importante, né, que é o uso de variáveis dummy, né? Então, as variáveis dummy, elas podem ser utilizadas no modelo, né, para influenciar, né, nessas inclinações e no intercepto, tá certo? Então, vejam como a gente pode observar o que a dummy faz. Vamos supor que eu tenha esse parâmetro aqui, beta 1. Aí eu vou acrescentar ao beta 1 uma quantidade que vai depender da observação, né? Certo? Que vai ser a minha dummy. Se for 1, ele vai aumentar vai mudar esse intercepto. Então eu saí daqui para cá, eu me desloquei, eu fiz um deslocamento paralelo, né, nessa reta. Então eu troquei o intercepto. Eu posso fazer essa mudança na inclinação. Então, ao invés de alterar o intercepto, eu altero a inclinação da reta, tá certo? Eu dou um giro aqui, né? E o outro caso é você fazer as duas coisas, é você mudar a inclinação e mudar o intercepto. Então, a dummy ela pode fazer mil e uma coisas ali, né? Então, você pode usar a dummy para alterar o intercepto naquelas observações que você quer fazer.
você pode usar a dummy para alterar a inclinação, ou seja, os coeficientes, né? Você vai alterar os coeficientes, e você pode usar a dummy para fazer as duas coisas. Então, em economia se faz muito uso de dummies para estudar efeitos fixos, certo? Para interagir variáveis, né? Que chama-se dummy de iteração. E quando nós utilizamos dummies, tá certo? Quando a gente utiliza dummies, tem uma interpretação, né, interessante quando a variável resposta está na escala log, tá certo? Então veja bem aqui esse ponto. Então olha lá, ó. Se o y é log de alguma coisa, né? Eu posso escrever a exponencial de y vai dar o y. O y estrela é log de y. Então a exponencial de y estrela é y. Se o y estrela varia gama unidades, então que o y estrela final menos o y estrela inicial vai ser o log do y final menos o log do y inicial, e portanto a diferença dos logs é o log do quociente. Então esse gama seria o log do quociente. E aí por esse item 2, né, a gente pode aplicar a exponenciação, né? Então passa a exponencial aqui, né? A exponencial do gama é a exponencial disso aqui, e você tem que a exponencial do log vai ser o argumento, né? Então vou ficar com a exponencial do log, vai ser a exponencial do log, né? Esse log está tudo na base y final sobre y inicial. Então vou ter uma razão, né, do y final com y inicial. Se você subtrair, pega a exponencial desse gama, exponencial do gama menos 1, certo? Você vai ter a interpretação desse coeficiente associado a essa dummy, né? Que vai ser a variação percentual relativa, tá certo? Então, quando você colocar uma dummy no modelo, a interpretação do parâmetro associado a essa dummy, a estimativa, você passa a exponencial nele e subtrai 1, tá certo? Aí isso vai dar o percentual, né, que vai mudar, né, a variável resposta quando a dummy sai de 0 para 1. Por exemplo, suponha que esse gama seja 0,06, ou seja, a estimativa do parâmetro é 0,06, certo? Quando passa a exponencial nisso e subtrai 1, dá 6,6183%. Então essa vai ser a variação percentual, ou seja, quando a dummy sai de 0 para 1, ou seja, a mudança do 0 para 1, que pode ser a mudança, qual é o efeito se for empresa tipo 1 ou tipo 2. Então se sai da tipo 1 para tipo 2, tem um efeito de 6,18%. Vamos imaginar assim, tá certo? Então essa é uma interpretação interessante para as variáveis dummy, né, em modelos de regressão. Então você pode estar usando variáveis dummy, por exemplo, para identificar pontos influentes, tá certo? Bem, então só para a gente encerrar aqui agora, eu vou falar de forma mais breve, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então vou voltar aqui lá para os tópicos da nossa aula. Então vejam, eu falei aqui sobre seleção de regressores, ok. Deixa eu botar as gaivotazinhas aqui que é melhor. Seleção de regressores, análise residual, observações influentes. E agora vamos entender o que é multicolinearidade. Veja, a multicolinearidade é basicamente o seguinte: você vai colocar variáveis regressores que estão correlacionadas entre si.
Então, quando você vai escolher variáveis regressoras, você pode tirar um mapa de correlação entre elas, pegar uma matriz de correlação, e se você identificar que alguma dessas covariáveis tem correlação uma com a outra maior que 0,8, aí isso pode ser um indício de que aquelas duas covariáveis não devem ficar juntas no modelo, tá certo? Isso é possível tratar essa situação usando outro tipo de regressão, mas no nosso caso, o que aconselha-se? Não deixe variáveis regressoras altamente correlacionadas, tá certo? E tem um dos critérios é olhar esse coeficiente de correlação, e um outro critério bastante utilizado são os fatores de inflação de variância. Então, vamos supor que eu tenha 3 regressores, então eu vou pegar o x1 e vou confrontar ele com o x2 e o x3. Depois eu vou fazer o x2 e vou confrontar ele com o x1 e o x3. E vou fazer também o x3 confrontando com o x1 e o x2. Aqui está errado. Variável dependente. Então você vai confrontar ela, né, o regressor XJ com os demais regressores, tá certo? E cada uma delas vai gerar uma regressão que vai ter um R2. E aí o fator de inflação de variância vai ser essa razão, o inverso de 1 menos o R2. Então cada regressão dessa aqui vai ter um RJ, R1, o R2, aqui, né, o R2 ao quadrado e o R3. Aí você vai ter condições de calcular o fator de inflação de variância, ou seja, aqueles regressores que tiverem fatores de inflação de variância superiores a 5 são evidências de multicolinearidade, né? Tá certo? Esse é um ponto importante na identificação de multicolinearidade. Essa multicolinearidade é o que a gente chama de multicolinearidade quase exata, porque ela é detectada de forma aproximada, né? Mas, enfim. Um outro item importante é a heterossedacidade. Veja, a heterossedacidade é a dispersão dos erros sem ser de forma homogênea, né? Ou seja, uma dispersão não constante. E aí, quando o modelo apresenta heterossedacidade, o estimador de mínimos quadrados, né, ele, sob a heterossedacidade, né, esse estimador ele continua não viesado e consistente, mas ele deixa de ser eficiente, aquela propriedade lá do blue que eu falei no começo. E daí o que precisa fazer? Sob a heterossedacidade é preciso estimar os erros padrão de forma consistente, e aí existem estimadores na literatura que lidam com essa heterossedacidade, certo? Que são os HCIs, certo? Eu vou colocar aqui só as expressões deles, são os principais. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque talvez fique mais puxado, mas quando tem heterossedacidade, a gente precisa estimar essa matriz de covariância dos betas. E aí tem os estimadores que são propostos na literatura, né? O HC1, que foi o HC0 do Robert White,
tem o HC1 do Hinckley, 1977, o HC2 Horn et al, 1975, o HC3, certo? Que é do Davis et al, 1993, o HC4 aqui proposto por Cribari Neto em 2004. Veja que todos, basicamente, é você substituir essa matriz chapéu aqui, né? Nessa estrutura de covariância estimada, né? E aqui, né, porque eu vou falar um pouquinho da minha história, né, porque na época que eu fiz mestrado eu trabalhei com esses estimadores heterocedásticos consistentes, e o tema da minha dissertação de mestrado foi justamente a proposta do HC4M, que é uma modificação do HC4. O meu orientador foi o professor Francisco Cribari, e aqui tem esse artigo publicado também que discute esse estimador, tá certo? Essa alternativa. Esses estimadores todos, eles estão implementados num pacote, certo? Chamado Sandwich. Inclusive eu fiquei muito feliz quando eu soube que tinha alguém me citando, por exemplo, para implementar algo que eu publiquei. Eu fiquei realmente muito feliz, porque é um artigo que tem inúmeras citações internacionais. Foi um show essa minha dissertação de mestrado. Na época foi algo que eu nem esperava, mas que deu um bom resultado, né, dentro do mundo acadêmico, né? Isso foi em 2011, já faz um bom tempo. Então, na hora que vai se estimar sobre a heterocedassidade, vocês podem utilizar esse pacote Sandwich e essa função VCOV-HC. Aí, por exemplo, você bota o tipo, né? Vou me bajular aqui, vou botar o HC4M, né? Que aí você vai estimar, né, a matriz de covariância e vai tentar avaliar também o modelo, né, usando os estimadores heterocedásticos consistentes. No caso aqui, a gente não identificou heterocedaticidade, mas se houvesse algum indício disso, a sugestão seria usar os estimadores heterocedásticos consistentes para a realização de inferência intervalar e via teste de hipótese. Então, todas essas estimativas aqui agora estariam sendo calculadas com base, né, e estimadas com base nessa estimativa de erros padrão, né, nesses erros padrão heterocedásticos consistentes, né? E daí nem muda muito, né, porque o modelo deu homocedástico e as estimativas não sofreram modificações, né? Tá certo? Acho que e aí nesse caso seria só útil se tivesse heterocedaticidade. A gente viu pelo teste Buschenpegen que o p-valor deu alto e não deu heterocedástico, tá certo? Bem, pessoal, então acho que era isso que eu queria falar. Então, nessa aula a gente abordou aqui os temas, né, de seleção de modelos e deixa eu voltar aqui para então seleção de regressores, análise residual, observações influentes, multicolinearidade, e falamos um pouquinho aí, né, de heterocedaticidade. A heterocedaticidade é um tema bem interessante, bem explorado na literatura. Eu trabalhei isso na época que eu era aluno de mestrado, e isso ainda é muito, muito trabalhado aí, com publicações e etc. Multicolinearidade também é um item muito discutido, inclusive tem um tipo de modelagem lá de regressão para aqueles modelos de precificação de ativos, né, que são os Asset Price Models, os CAPMs da vida, em que também se discute aí os modelos de forma frente, em que tem uma discussão sobre multicolinearidade. Observações influentes, a gente falou bem direitinho lá a questão das medidas de diagnóstico, análise residual e seleção de regressores. Então,
esse foi o desfecho aqui da nossa